Fala pessoal, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico e nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor dieta para perder gordura da barriga. Quais são os 2 macronutrientes para queimar a gordura da barriga? Por que as pessoas têm dificuldade em queimar a gordura da barriga? E o que você pode fazer para resolver isso? É exatamente o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Então, qual que é o primeiro macronutriente que a gente precisa ingerir em quantidade moderada para perder gordura da barriga? Proteínas, mas não é qualquer quantidade de proteína, é quantidade moderada de proteína, porque não é tão simples assim, vem num pacote. E o motivo pelo qual, as proteínas, elas vão te ajudar a queimar gordura é porque elas acionam um dos principais hormônios de queima de gordura, que é o que? É o GH. Então as proteínas aumentam o GH, que é o hormônio do crescimento, que é excelente para queimar gordura e é excelente também para ganhar massa magra. Muitas pessoas acham que o GH só serve para ganhar massa magra, mas ele também serve para queimar gordura. Essa quantidade de proteína tem que ser em quantidade moderada e toda refeição te recomendo que você faça, que você tenha uma ingestão de proteína. Porque uma quantidade pequena de proteína é bom, mas uma quantidade alta não vai ser bom. Então você precisa ingerir uma quantidade moderada. Tente não passar de 170 gramas por refeição. Fica aí entre 80 e 170. Porque quando você começa a passar aí 250, 300 gramas de proteína por refeição, o que vai acontecer aí é que você começa a sobrecarregar muito seu fígado. Porque seu corpo vai precisar quebrar esse excesso de proteína. O nosso corpo, ele não precisa desse excesso de proteína. E muitas pessoas acham que se elas estão perdendo cabelo, por exemplo, que as unhas estão ficando fracas, quebradiças, que elas apenas precisam ingerir um pouco mais de proteína. Mas não necessariamente. Você vai ver que não é assim que funciona. Essa questão aí tem mais a ver até com a parte do fígado, com a parte dos hormônios, do que propriamente dito com quantidade de proteínas. O que eu te recomendo de ingestão de proteínas é um valor aí entre 80 e 170 gramas de proteína em cada refeição. Isso em condições normais, Se você não está muito estressada, se você não está fazendo atividade física muito intensa, ou seja, se você não está passando por estresse e você faz uma atividade física moderada aí, 4 vezes por semana, 5 vezes, sem tanta intensidade, 80 a 170 gramas de proteína para você tá ok, se você quer emagrecer. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, a proteína tem que ser de qualidade, não pode ser qualquer tipo de proteína. É proteína em quantidade moderada e proteína de qualidade. Então, quantidade moderada e alta qualidade, Porque se for uma proteína aí de baixo valor biológico, você não vai conseguir os aminoácidos que seu corpo precisa. Eu vejo aí vários programas de emagrecimento oferecendo aí, vários nutricionistas inclusive, oferecendo proteína de soja, suplementos de proteína, whey protein. Esses suplementos aí, pessoal, não tem proteína de qualidade. Se você tá usando isso, você não vai emagrecer com saúde, você não vai perder gordura da barriga com saúde. E no nosso programa Identidade Magra, que é o nosso programa de emagrecimento, que se você quiser conhecer, eu vou deixar um link aqui embaixo para você. Todas as fontes de proteína têm muita qualidade. Eu vejo aí as pessoas emagrecendo dessa forma, com proteínas sem qualidade, de baixo valor biológico, e as pessoas parecem mais velhas, elas não parecem saudáveis, elas parecem com uma aparência cansada. A gente devia melhorar essa alimentação com proteínas aí de qualidade, de bife, de frango, bife de boi, de frango, ovos caipira, carne de animais aí de pastagem, peixes do mar de preferência. E o terceiro passo seria o quê? Ingerir vegetais na quantidade suficiente, proteínas e vegetais na quantidade suficiente. Por quê? Porque é interessante pelo seguinte: quando as proteínas são metabolizadas, o que é formado é um produto que chama ácido úrico e amônia. Isso aí é o resultado do metabolismo das proteínas. E quando você ingere vegetais, você tem nutrientes para metabolizar esse excesso de ácido úrico e de amônia. Ácido úrico e amônia a gente não quer no nosso corpo. Eles, em quantidade altas, eles são tóxicos para o nosso corpo. Então, os vegetais, eles entrariam justamente aí para metabolizar, ou seja, para diminuir ácido úrico, diminuir
amônia também. Então, se você consome vegetais na quantidade adequada, o que eu te recomendo? Em torno de 7 xícaras. Isso aí vai limpar o excesso de amônia, vai limpar o excesso de ácido úrico do seu fígado e vai diminuir os efeitos colaterais de proteína em excesso. Porque se você comer aí 250 gramas de proteína, 300 gramas de proteína, seus rins e seu fígado podem ficar um pouco mais congestionados. Hoje a gente até já sabe que excesso de proteína não atrapalha tanto um rim que é saudável. Mas nas pessoas que já têm algum problema no rim, ingerir o excesso de proteína vai causar problema sim. Ingerir 7 xícaras de vegetais por dia vai ser uma quantidade boa para poder livrar o seu fígado e seu rim desse excesso de proteína e também para queimar esse excesso de gordura da barriga. Se você curtiu essa dica, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e aciona o sino de notificações para você não perder nada por aqui. Então a gente precisa estar atento a essa quantidade de proteína, porque proteína demais vai aumentar a insulina, principalmente se essa fonte de proteína é baixa em gordura, se é uma fonte de proteína magra. Por exemplo, se você consome whey protein ou proteína da soja ou qualquer fonte concentrada de aminoácidos em quantidades mais altas, você vai dar pico de insulina também. Se nós não podemos comer muito carboidrato e nós não podemos comer muita proteína, o que sobra é a gordura. São os 3 macronutrientes. Então são as proteínas, vegetais, carboidrato em quantidade mais baixa, a gordura em altas quantidades. A gordura é o macronutriente que você mais vai comer. Então, se você consome gordura junto com a fonte de proteína, você não vai ter esse pico de insulina. E os ovos, por exemplo, são fontes boas de gordura e proteína. Comendo ovos, você não vai ter esse pico de insulina. Se você come frango, prefiro o frango com pele, o frango com mais gordura, porque isso aí vai diminuir o pico de insulina. Olha que interessante. Muitos profissionais têm medo de gordura da carne, mas acontece que se você associar a gordura com a proteína da carne, você vai evitar um pico de insulina por excesso de proteína. Se você passar da conta na quantidade de proteína, você vai amenizar porque você também está ingerindo gordura, que vai te dar mais saciedade, inclusive. Faz o teste. Se o seu nutricionista, seu médico, fala para comer carne magra porque eles têm medo de gordura, faz o teste. Vê com que tipo de carne que você vai ter mais resultado. Se é a carne com gordura ou se é a carne magra. E depois vem me falar. Vem falar comigo que eu vou querer saber o resultado. Veja se funciona em você ou não. Por quê? Se você preferir proteína magra, aí você vai estimular mais a insulina. Mas se você preferir uma dieta mais alta em gordura, você não vai dar esse pico de insulina. Principalmente nas refeições em que a quantidade de alimento ingerido é maior. Então a gente precisa da gordura. Então qual que é o segundo macronutriente? Ou quem sabe até o primeiro, né? Nas quantidades de proporção aí que a gente deve ingerir. É a gordura. Esse principal até macronutriente que vai estar presente em maior quantidade na nossa dieta. Então, por último, carboidrato e primeira gordura. Maior quantidade de gordura, menor quantidade de carboidrato. E proteína em quantidade moderada e qualidade alta de proteína. E se por acaso você ingerir alta quantidade de proteína, você vai precisar aqui, ó, ingerir os vegetais para poder limpar esse excesso de ácido úrico e de amônia. Então é um pacote, tudo vem junto. Nada é tão fácil assim, porque a gordura é o principal macronutriente que vai acelerar essa queima de gordura da barriga. E muitas pessoas te dizem que você deve comer menos e se exercitar mais para perder peso, para que você consiga perder gordura da barriga. Mas isso não tem dado certo há muito tempo já. Eu poderia apostar aqui com você o que você já tentou para perder peso e eu apostaria alto com você que essa estratégia de comer pouco e se exercitar mais não teve sucesso para você. Eu posso te garantir que você não teve sucesso fazendo isso aí. Você pode ter tido sucesso no curto prazo, mas acabou aquele período ali que você estava fazendo isso, tenho praticamente certeza que você recuperou o peso, porque isso aí que acontece com 98% das pessoas, porque não incorporam o estilo de vida, não tem uma estratégia bem definida de sucesso. O segredo para reduzir gordura da barriga é manter os níveis de insulina baixos. Eu nem falei tanto da insulina aqui, mas é o ponto mais importante do vídeo. Para perder gordura da barriga, a gente precisa manter os níveis de insulina baixos. Precisa diminuir a insulina
se a gente quer ter algum sucesso perdendo gordura da barriga. Não necessariamente diminuir o consumo de calorias. Isso aí já está provado cientificamente que não funciona. Isso vai te estressar, vai te fazer passar fome, vai te fazer ter desejos por alimentos específicos. Então, o que você deve fazer? Você deve eliminar todo tipo de alimento que aumenta a insulina. Então, se você entender o que aumenta a insulina, você deve evitar tudo isso que aumenta a insulina se você quiser ter resultado, né? E alguma das coisas você já sabe que você deve evitar é o açúcar. Açúcar é o que mais aumenta a insulina. Comer de 3 em 3 horas, fazer lanche toda hora, isso também vai aumentar muito a insulina. Mas a única coisa que não vai aumentar a insulina em nenhum grau, praticamente, é a gordura. A gordura praticamente é neutra em relação a aumentar a insulina. E o maior problema aqui é que a gente foca apenas na gordura da barriga. A verdade é que a gordura não é o problema. Quando as pessoas falam tanto aí que gordura causa gordura abdominal, que a gordura da barriga, né, é perigosa, que faz parte da síndrome metabólica e tudo mais, fator de risco para infarto, AVC. A verdade é que ter barriga muito grande, vai aumentar o risco, né, de você não ser saudável, de você ter infarto, AVC. Isso é verdade. Mas a gordura da barriga é um reflexo de alguma coisa que não está saudável no nosso corpo. E o que a gente precisa se perguntar é o que fez essa gordura se acumular na barriga. Porque isso aí é resultado de alguma coisa que não está saudável no nosso corpo, alguma coisa de errado que está acontecendo no nosso corpo. E aí a gente precisa se perguntar como que essa gordura foi parar na barriga. O que causou aquilo ali? Isso que é o problema. E não a gordura em si que é o problema. Então a pergunta é essa: como que a gordura se acumulou na barriga? E as duas principais causas são as seguintes: resistência insulínica e cortisol alto. Eu já te falei aqui a respeito da insulina, mas eu não te falei do cortisol. Então a primeira seria a insulina e a segunda seria o cortisol. Então a gente precisa diminuir a insulina e diminuir o cortisol também, se a gente quer perder gordura da barriga. São as duas principais causas de gordura na barriga. Então a insulina é um hormônio que armazena gordura. A gente sabe que ela coloca glicose do sangue para dentro da célula e que vai promover essa conversão aí, transforma outras formas de combustível em gordura. E quando a insulina está combinada com cortisol, aí que ela faz estocar mais gordura ainda na barriga. Então, para queimar a gordura da barriga, a gente precisa acabar com esse mito de que gordura faz engordar. A gente precisa acabar com essa fobia de gordura. Eu cresci com o mindset, né, de que gordura engorda, de que gordura aumenta colesterol, mas a verdade é o contrário disso. Se você quer perder gordura da barriga, você precisa aumentar o consumo de gordura na sua dieta. No passado, eles fizeram uma correlação muito errada de gordura com infarto, com AVC. Eles não se atentaram que as pessoas que estavam passando mal também comiam muito açúcar, que era isso que aumentava a insulina. E o que eles comiam era muita margarina também. Lá pelos anos 1950, 1980, a margarina era muito consumida. E margarina é veneno puro. E se você come margarina, você vai ficar doente. Não tem jeito. E eles culparam a coitada da gordura. Então tá tudo errado. Se você come margarina, você vai ficar doente e não vai demorar muito não. Então, essas pessoas ficavam doentes e eles culpavam a gordura, especialmente a gordura saturada. E desde então, eles fizeram vários estudos que já estão provando que o problema não é a gordura. O grande problema que eu vejo está nas associações erradas. A gente vê que as pessoas que têm gordura na barriga acabam comendo mais açúcar, acabam se alimentando com muita porcaria, industrializado, processado, farináceo, óleos inflamatórios, soja, milho, canola, girassol, que vai inflamar o corpo e vai predispor ao acúmulo de gordura na barriga. Simples assim. A gente não pode achar que gordura faz mal, que gordura aumenta colesterol. A gente vê que gordura faz mal, a gente vê que colesterol faz mal. Vamos fazer uma associação aqui para você entender melhor. Uma casa pegando fogo e aí chegam os bombeiros lá para apagar o incêndio. E aí os bombeiros são vistos na cena do crime, né, do incêndio lá. Isso significa que eles são vilões? Claro que não, eles estão ali para ajudar. Só que pelo fato deles estarem ali presentes na cena, no caso transportando isso para o colesterol está presente na artéria, a gordura está presente na barriga. O bombeiro não é o vilão. O colesterol está na artéria, mas ele não é o vilão.
ele foi ali para tentar limpar a artéria. Da mesma forma que a gordura não é vilã. A gordura na barriga não é vilã. Ela tá ali porque tem algo de errado no corpo que precisa ser consertado. A associação negativa de que gordura faz mal, de que gordura engorda, essa associação não é causa-ação, é apenas uma correlação. São coisas muito diferentes. O dia amanhece, o galo canta, mas se o galo não cantar, o dia vai amanhecer do mesmo jeito. A gente precisa entender melhor por que os bombeiros estavam na cena do incêndio. Então, tinha um incêndio antes, mas a gente precisa entender por que o colesterol ele tá na artéria da placa aterosclerótica lá, porque antes ali tinha uma artéria que estava inflamada. Você precisa saber isso. Essa informação já está ultrapassada e se você quer ter algum resultado do ponto de vista de emagrecimento, você precisa tirar isso da sua cabeça que gordura faz mal. Você vai precisar superar essa questão. Se a gente pensar que a carne da vaca, por exemplo, que a gente come, tem gordura saturada e a gente pensar que essa vaca come capim, o capim não tem gordura. Significa que o conceito de que nós somos o que nós comemos, isso aí precisa ser interpretado. Esse conceito ele não pode ser ao pé da letra. Comer gordura não te faz engordar. Se a gente pensar no vegano, por exemplo, ele pode ter gordura acumulada também na barriga, sem nem mesmo ingerir gordura saturada. Significa que ele vai produzir essa gordura, apesar de ele não ingerir gordura. Olha que interessante. Significa que o problema não está em ingerir gordura, mais uma vez. Só exemplos aqui para você, para ilustrar melhor o que eu estou falando, para que você enxergue melhor isso aí. E a grande sacada é o que a gente come que vai desencadear a liberação de certos hormônios. E são esses hormônios que vão desencadear respostas metabólicas diferentes no nosso corpo. E aí vão determinar o que vai ser produzido e o que não vai ser produzido. Então, quando a gente fala de macronutrientes, carboidratos, as proteínas e as gorduras vão causar estímulos totalmente diferentes em relação à produção de insulina. No caso, os carboidratos são os macronutrientes que mais dão pico de insulina. E isso vai fazer o quê? Vai estocar energia na forma de gordura. Então, o que mais aumenta a insulina? São os carboidratos, que eu coloquei aqui para você, é o que mais aumenta a insulina. Carboidrato. Em segundo lugar, que mais aumenta a insulina dos macronutrientes? São as proteínas. Proteína é a segunda coisa que mais aumenta a insulina. Em terceiro lugar, são as gorduras. Então, umzinho só para gordura. Carboidrato é o que mais aumenta a insulina. Em segundo, proteína. Em terceiro, as gorduras. Se você come excesso de proteína, você vai precisar ingerir 7 xícaras de vegetais para poder limpar o excesso de ácido úrico e o excesso de amônia. Qual é o nosso objetivo quando a gente vai perder gordura da barriga? Diminuir a insulina e diminuir cortisol. Esses dois hormônios, quando estão associados, são a combinação explosiva para acumular gordura na barriga. Então, é evitar principalmente carboidrato, proteínas em quantidade moderada e mesmo assim, se você passar um pouco da dose, aumenta a ingesta de vegetais, porque os vegetais vão limpar o excesso do metabolismo das proteínas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino de notificações para você não perder nada. Eu vou deixar mais vídeos sobre como perder gordura da barriga aqui no card para você, aqui na tela final. Um grande abraço!